E aí galera do YouTube, ano começando e vim aqui no primeiro dia do ano falar com vocês, desejando primeiramente que esse ano seja um ano de realizações e que você consiga assim realizar os desejos do seu coração, tá? Só que realizar desejos, gente, significa simplesmente que você tem que se preparar para que as coisas possam acontecer na sua vida, porque senão não adianta. Todo final de ano, todo começo de ano, a gente tem aquela questão de ficar dizendo: esse ano eu vou fazer isso, aquilo outro e tal, e fazemos uma série de promessas que no final de tudo a gente não consegue levar adiante porque não temos um planejamento. Mas esse ano nós vamos pegar firme assim tal, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um planejamento para que você possa sair aí, assim, no caso da corrida dos ratos. Muitas das vezes as pessoas falam assim, vídeos no YouTube falando sobre investimentos, dizendo: olha, invista R$500, R$100, ou colocando, muitas das vezes vamos dizer assim, quantias que você diz: eu não consigo isso, tá? E ignoramos que as pequenas quantias, muitas vezes, elas são importantes. Dá para você chegar em uma quantia muito boa no decorrer do ano com pouco dinheiro. Como é que você faz isso? Se você começar a guardar as coisas pequenas, tem um provérbio que diz o seguinte, um versículo da Bíblia que diz assim: não despreze o dia das coisas pequenas. E quais são as coisas pequenas? São os detalhes que vêm sobre a sua vida, sobre a sua história. E também nós não podemos desprezar, no caso, as pequenas quantias, que a gente acaba desprezando e que fazem uma diferença muito grande. O que quebra muitas vezes muitas pessoas são os pequenos gastos do cartão de crédito, tá? Você pega o seu cartão e você vai lá, você passa uma Coca-Cola, você passa aquela coisa da ceia de Natal que você fala: está faltando batata, está faltando isso, faltando aquilo. E esses pequenos gastos que não estão previstos aí, assim, no caso, no seu orçamento, é o que muitas vezes quebra o seu cartão, quebra o seu orçamento. Por quê? Porque você gasta 70 agora, 80 depois 90, e depois 30 e 40 e tudo mais. E quando você vai fazer a conta no final do mês, você gastou mais de 600 a 700 reais com coisas que poderiam ter passado aí, assim, de forma supérflua, tá? Janeiro é um momento que tem mais dívidas, vamos dizer assim. Por quê? Porque você acabou de passar o final do ano, e no final do ano vem Natal, Réveillon. E quando você passa por tudo isso, você acaba gastando um pouco mais, porque você vai querer ter uma mesa farta e tudo mais. E quando chega o mês de janeiro, são meses das dívidas, porque você tem que pagar, para quem tem carro, pagar IPVA, para quem tem casa tem que pagar IPTU, e você tem que se precaver já. Então veja bem, esse ano passado já passou, agora o negócio é você pensar no ano de 2025. Então quais serão os melhores investimentos para o ano de 2025? É isso que nós vamos falar, no caso aí, assim, no decorrer desse ano, e também como se precaver e como se preparar para as intempéries que vem por aí. Nós sabemos que o governo pode fazer um monte de coisa que acaba atrapalhando, um monte de coisa pode acontecer na nossa vida, e de repente chega-se o próximo final do ano e você fala: como é que vai ser? Como é que eu vou chegar adiante? Como é que eu vou chegar lá longe e poder resolver essas coisas? Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é ver aonde você vai colocar os seus investimentos. Aonde você vai colocar os seus investimentos? Então, quando a gente olha para essas questões, é assim: quais são os melhores investimentos então para esse ano de 2025? Então você pode investir em fundos imobiliários, e aí nós vamos estar fazendo vídeos no canal falando quais são os melhores fundos imobiliários. Muitas pessoas olharam para a sua carteira esse ano e viram a sua carteira caindo, mas isso é normal na Bolsa de Valores, tá, pessoal? De 5 em 5 anos a Bolsa ela acaba tendo uma queda. Isso é normal, é previsto, é assim. Isso aí muitas vezes assusta os novos investidores, porque não tem um costume de investir, e quando ele investe e vê a Bolsa caindo, ele pensa assim: poxa vida, e agora? Acaba vendendo o que ele tem, e quando ele vende o que ele tem, automaticamente acaba perdendo. O Warren Buffett, ele disse o seguinte, que a queda da Bolsa é uma oportunidade, porque quem tem medo acaba vendendo, e quem se prepara, ele acaba ganhando dinheiro, porque é o momento que ele vai comprar. Então, para isso é necessário que você faça, primeiramente, duas coisas. Primeiro, um fundo de reserva de investimento. Um fundo de reserva para que é?
é para que você possa ter um dinheiro, para que no momento em que você vê que um ativo está bom, você possa comprar esse ativo e assim você continuar investindo e ganhando dinheiro na Bolsa de Valores. E também ter a sua reserva de emergência, que é muito importante. Algumas pessoas dizem que a reserva de emergência tem que ser pelo menos 6 meses do seu salário, outros dizem que tem que ser 3 meses, mas quem decide a reserva de emergência é você mesmo. Então você vai fazer o seguinte, digamos, 4 mil reais para mim tá bom, 5 mil, não é uma quantia que você vai tirar de uma vez, você vai pegar essa quantia e vai fazer, eu vou pegar 5 mil e vou guardar, não é nada disso. Você vai simplesmente começar a guardar dinheiro, aos pouquinhos. Então começa assim com 10, 20, 30, 50, aquela graninha que começar, então você pega e fala, então você termina, eu vou começar a guardar 50 reais para minha reserva de emergência, e faça isso. Vou guardar 50 reais para minha reserva de fundos, que é para você poder comprar novos ativos. E quando você for fazendo dessa forma, automaticamente, sempre que pintar uma oportunidade na Bolsa de Valores, você vai estar comprando. E o que acontece? A Bolsa é assim, você tem que comprar na queda e só vender, se necessário for vender, na alta, para que você possa ganhar um dinheiro. Agora, você também tem que ser um investidor buy and hold, que é o quê? É aquele que compra para guardar. Então veja bem, se eu comprei para guardar, eu não penso em vender, independente do ativo estar caindo, crescendo e tudo mais. E porque os investimentos só farão diferença a longo prazo. Então veja bem, hoje um fundo imobiliário, o MXRF11, por exemplo, que é o queridinho da Bolsa de Valores, é um dos mais falados e mais cotados, que tem mais de 2 milhões de cotistas. Esse fundo imobiliário ele estava sendo negociado a R$ 9,70. Aí houve um grande crescimento, muita gente comprando e tudo mais, e quando há demanda e procura, automaticamente os fundos imobiliários acabam crescendo, acabam ficando um pouco mais caros, e ele começou a ser negociado acima do seu valor patrimonial. E aí o que acontece? Algumas pessoas compraram ele a 10,20, 10,40, 10,50, ele chegou, se não me engano, a 10,70, o preço mais alto dele. E aí, com essa queda agora, ele chegou a cair para 9,28. Muita pessoa que comprou a 10 reais pensou assim, poxa vida, eu perdi dinheiro e vou vender. Mas presta atenção, esse fundo imobiliário, ele paga dividendos mensais, ou seja, todo mês ele está te pagando dividendos. Então mesmo que você tenha comprado a 10 reais, o total de dividendos que ele já te pagou, dependendo do número de cotas que você tem, muitas vezes ultrapassou até essa questão da queda. E você só perde se você vender. Então o que você tem que fazer? Você tem que guardar e aproveitar agora que o negócio acabou caindo o preço, vai lá e comprar. Porque o que acontece? Digamos que você, vamos dar um exemplo assim, se você comprava um arroz no mercado, o arroz é bom, e de repente o preço desse arroz cai, você deixa de comprar porque o preço caiu? Não, você vai agradecer a Deus porque o preço caiu, você vai comprar mais. Agora a questão simplesmente é que na Bolsa de Valores as pessoas falam o contrário. Quando o preço cai, eles se assustam e acabam saindo, e depois acabam falando que a Bolsa de Valores faz com que as pessoas percam dinheiro e tudo mais, tal. E não é bem assim, tá, pessoal? O importante é que você se planeje. Então eu começo a dizer sempre, não use para comprar ações, fundos imobiliários ou ETFs, o dinheiro que você tem que pagar uma conta, o dinheiro que você vai ter que pagar, por exemplo, IPVA do seu carro, você vai ter que pagar o IPTU, que você vai ter que fazer uma outra coisa. Esse dinheiro você tem que colocar na sua reserva de emergência. Quando você fizer a sua reserva de emergência, aí sim você começa a comprar ações. Há também a possibilidade de você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, de você começar a sua reserva de emergência e também investir em ações e também fazer a sua reserva de fundos. Tudo vai do planejamento, e é isso que nós vamos fazer nesse canal aqui assim, no decorrer desse ano, tá bom? As pessoas que têm se inscrito, muitas pessoas se inscreveram por causa de um vídeo que a gente tem, que é de um filme, eu agradeço a você que tem se inscrito no canal, mas nós vamos estar focando agora assim, na questão de investimento, e é importante que a gente esteja tendo essas questões para que a gente possa crescer também assim, mais em conhecimento e também se preparar assim, para as intempéries da vida, tá bom? Eu sou Celso Santos, o Nerd Negro. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, assim tal, se inscreva, continue aí conosco e vamos crescer juntos, tá? Porque o nosso objetivo é poder viver uma vida em excelência. Fui!